Olá pessoal, é uma satisfação muito grande estar junto com vocês, comemorando esses 30 anos do TQS e no final das contas estamos juntos desde o começo, desde 1986. Eu me lembro de uma pessoa chamada Odair, era um vendedor que vendia de tudo, desde pamonha até avião. Ele chegou no escritório e falou: Zoco, eu vi um negócio interessante lá numa feira em São Paulo. Eu falei: o que você viu lá? Eu falei: uma maquininha aqui, com a canetinha, e desenhava umas estruturas, alguma coisa, tal. Era o plotter, né? Eu falei: ah, legal, mas como assim? Desenhava, fazia os desenhos e tal. E na época estava o Valdelino Garcia, nós estávamos juntos, da VM Garcia, nos interessamos e ligamos para ir para São Paulo, falar com o Nelson, e marcamos um dia e estivemos aí. Inclusive nos encontramos numa sala lá na Método de Engenharia, e ali ele nos explicou o que era esse programa e tal, e achamos realmente muito interessante. A partir dali nós nos vinculamos com a TQS, que na época era TechSys, alguma coisa assim, depois virou TQS, né? E o Nelson o Nelson, o Abraham, nos deram uma assistência muito boa. Foram atenciosos mesmo nesse começo. O Nelson esteve aqui em Londrina umas 5, 6 vezes, o Abraham veio uma vez para nos dar apoio, dar suporte para o programa de vigas. Compramos o plotter e aí começamos a fazer os projetos, já desenvolvemos os desenhos de vigas naquela época. Foi muito legal. E era curioso que vinha pessoas leigas ficar assistindo lá aquele plotter desenhando, aquela canetinha que vinha para cá, vinha para lá, né? Era até interessante. Eu também, né? Porque também ficava curioso com aquilo ali, né? Mas foi muito legal mesmo. Aí nós nos vinculamos ao TQS e estamos até hoje, e eu quero realmente parabenizar a TQS, o Nelson, o Abraham, toda a equipe do TQS, toda a equipe de suporte. Vocês estão de parabéns, parabéns mesmo. Eu espero estar com vocês, além da versão 50, estaremos juntos, se Deus quiser. Que Deus continue abençoando vocês e toda a família TQS, que inclui todos os nossos clientes, todos que estão juntos com vocês. Um grande abraço. Deus abençoe. Minha trajetória profissional foi no início, formado em 72, professor, trabalhando em projeto, em empresa de projeto estrutural. Em seguida pude formar 2 empresas, a Importante Projeto Estrutural e a MAC Proteção. E com isso vislumbrei a necessidade de difundir o concreto protendido no Brasil. Ministramos vários cursos no Brasil inteiro, com o apoio da Belgo. Em determinado momento sentimos a necessidade de ter mais uma ferramenta de divulgação, de aplicação da proteção. E encontramos na TQS uma resposta e uma ferramenta muito boa, e que tive o maior prazer em poder colaborar na formação da parte protendida do programa TQS. Então é com orgulho e carinho que eu venho dar esse depoimento hoje, pelo fato da amizade e o respeito profissional que eu tenho pelos seus elementos. Um abraço para vocês todos. Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Maurice, da Tec Engenharia. Nós estamos aqui para comemorar os 30 anos de surgimento da TQS. A minha história com a TQS começa em 1987, quando eu estava percorrendo uma feira de informática e eu vi num stand um plotter desenhando armação de vigas. E aí eu me entusiasmei, fui procurar quem tinha sido o autor e acabei encontrando o Nelson Covas pela primeira vez. Na época eu adquiri todo o sistema, que era o CAD Vigas,
e ele acabou me ajudando a comprar um PC, uma impressora digital e o plotter. Depois de mais ou menos uns 7 meses, encontrei de novo com o Nelson e perguntei para ele se ele imaginava quantas pranchas eu já tinha plotado naquela máquina com o sistema dele. E aí eu falei que nenhuma. Era um sistema que podia me induzir ao erro. Por quê? Normalmente, para uma primeira montagem, nós pré-dimensionamos lajes, vigas e pilares. Lajes e vigas a gente acerta bastante, mas os pilares, às vezes não. Mudar no sistema dimensões de lajes e vigas não era complicado, mas a quantidade de dados que tinham que ser alterados para ajustar ou modificar a posição de um pilar eram enormes. Tinha distância face a face, comprimento da carga, tinha uma série de dados que tinham que ser mexidos e a chance de erro nessa arrumação era muito grande. Ele me perguntou o que eu poderia propor. Eu falei, olha, a gente tem que procurar fazer a forma, porque automaticamente o sistema vai buscar todos os dados necessários do CAD-Viga na forma. Muito bom. Algum tempo depois, o Abrão aparece no escritório, com uma cara de poucos amigos. Ele me mostrou uma prancha de formas e me perguntou, é isso que você está imaginando? É isso aí. E ele fez uma cara de quem achava o negócio meio complicado. Mas nós sentamos e depois de um bom tempo batendo papo, conversando exclusivamente sobre como coletar os dados para a montagem da forma. Ele já estava mais satisfeito, uma carinha melhor, foi embora e passada uma semana ele me trouxe a primeira versão do CAD-Formas. Dali para frente, esse sistema só evoluiu. Hoje vocês sabem que é o gigante que é e o que ele faz. Durante mais algum tempo eu procurei cooperar em outras situações, fazendo algumas solicitações. Uma delas foi para que a gente fornecesse os dados através da edição gráfica. Lógico que demorou, só que esse tempo que demorou me fez ser extremamente ágil no sistema normal, antigo. E aí, quando aconteceu, eu levei mais tempo que os outros para utilizar a edição gráfica. Aí, na TQS, eu era motivo de chacota. Tinha gente que me chamava de rei do LDF. Muito bom. Diante disso, e de qualquer forma, eu quero fazer um agradecimento aqui ao Nelson, ao Abrão e toda a sua equipe, por deixar que eu fizesse parte, pequena que fosse, dessa história. São pessoas de muito caráter, profissionais exemplares e companheiros para todas as horas. Parabéns de um admirador. Ao longo das últimas décadas, os calculistas brasileiros sempre tiveram instrumentos de apoio que viraram assim de estimação e com os quais eles se sentiam seguros. Já foi o Beton Calender, já foi o Montoya, já foi Guerrin, e na era digital seguramente a TQS. Uma quantidade imensa de profissionais de projeto estrutural tem uma relação cotidiana, íntima, com os programas da TQS, que eles aprendem a manipular com muita precisão, eles conhecem as entranhas do programa, conseguem numa vasta extensão customizar os resultados, enfim, aquilo passa a ser tão íntimo a ele como um fuzil de soldado que ele monta e desmonta de olho fechado. Ao longo desses anos a TQS proporcionou um imenso acervo de conhecimentos, de informação,
de operacionalidade para os projetistas de estrutura. Entretanto, nesse universo todo, talvez um dos aspectos que mais chama a atenção é o atendimento e o apoio que eles dão ao longo de anos e anos. É sempre preciso, acolhedor, carinhoso, enfim, é um ambiente em que o calculista se sente extremamente acolhido e informado. Eu queria dar os parabéns para a TQS por essa jornada formidável e, de modo particular, para aqueles que circunstancialmente a gente tem mais contato, como Nelson, Cida, Abrams, Herbert e Aliu. Um grande abraço a todos. Eu sou Navarro Adler, formado em 1953, Salvador, Bahia. Hoje, com 86 anos, calculista de estruturas. A princípio, todos os cálculos que eu fazia eram feitos à mão, pontos fixos, 3 momentos. Com auxílio de regra de cálculo, tive 12 réguas, 2 vindas da Alemanha. Importei uma Canon, a válvula, que queimava toda hora. Em seguida, importei uma da América do Norte, uma CompuCorp, a cartão perfurado. Logo após uma Facite programada. Isso tudo programado por mim, mas sempre revisando tudo na mão. Quando, enfim, conheci a TQS, que pediu uma demonstração. Recebi o Covas e mais alguém, a Abra, acredito, que aqui no Rio vieram fazer tal demonstração do programa TQS. Apesar do incipiente ainda, as coordenadas LSD, lembra? Gostei do programa, que mais para mim era um futuro. Comprei a versão do momento que, segundo Abram, uma das primeiras, a primeira venda da TQS. O programa, para minha surpresa, não calculava balanços engastados, eu estava abarrotado de projetos, inclusive aqueles prédios com 5 metros de balanço da Barra da Tijuca. Em 48 horas, me apresentou uma solução com balanço e retrobalanço, com 1 centímetro de retrobalanço. E só calculava para a esquerda, para a direita, como resolveu o meu problema. Recebia semanalmente o engenheiro Antônio Carlos, sensacional, de uma paciência absoluta, que foi nos ensinando como lidar com o programa, e assim, juntamente com meu filho Cláudio Ada, fomos avançando e encontrando vários bugs que a TQS imediatamente resolvia. Hoje me considero, apesar de enormes avanços da TQS, um bom manipulador das várias versões que se seguiram, com pequenas observações de minha parte. A ajuda do programa TQS deu a mim pessoalmente e ao meu escritório, na Navarro Adler Limitada, é inestimável. Devo à TQS boa parte do avanço tecnológico e com a excelente base técnica que já possuía, graças ao departamento de cálculos da prefeitura, onde trabalhei, e escritório do meu saudoso engenheiro João Alves de Moraes. Pontes, viadutos, edifícios, muro de arrimo e muito mais. Agora, a excelente ferramenta TQS tem muito mesmo que agradecer aos meus queridos e ultra amigos Abram, Covas, ultra amigo Herbert e outros tantos, pois são muitos, e ao pessoal do suporte sensacional, a querida Cida, não posso esquecê-la, enfim, a TQS. Conheci outros programas, mas me identifiquei com a TQS. Adoro a TQS e seus componentes humanos. Parabéns pelos 30 anos de bons serviços prestados. Um sentado abraço a todos da minha TQS. Navarro Adler. Sou Aurélio Franceschi, engenheiro da S Estruturas de Curitiba. Há 29 anos conheci a TQS. Naquela época, todos os sistemas e softwares eram desenvolvidos dentro da própria empresa. Mas já percebendo a rápida evolução tecnológica, vimos que tínhamos que contratar uma empresa especializada em softwares.
fizemos uma pesquisa no mercado e escolhemos a TQS. Hoje vemos que fizemos a escolha certa, porque a TQS tem um software consistente, confiável, com atualização constante, o que nos coloca na vanguarda do desenvolvimento de projetos. Mas o mais importante é que ele é um software customizável. Assim, os projetos não saem com a cara do software, eles saem do jeito que a S Estruturas quer entregar. Então, o projeto é da S Estruturas. Desde jovem estive envolvido em processos educacionais e fui procurado para montar um curso que formasse engenheiros de estruturas, usando um software o tempo todo. Eu não tive dúvida e escolhi o TQS. Hoje, na 4ª edição do curso, a totalidade dos nossos ex-alunos e alunos atuais usa o sistema TQS com muito sucesso. Nelson, queria fazer uma colocação especial dirigida a você. Aprendi com você muito com relação à ética e vejo que você é um dos grandes responsáveis pela valorização do engenheiro de estruturas do Brasil. A vocês da TQS agradeço o privilégio desses 29 anos de convivência. Lhes desejo parabéns pelos seus 30 anos. Um abraço e até a próxima. Somos clientes da TQS desde 1989, quando eu comprei o Vigas. Como as estruturas da época tinham muitas vigas, a instalação do sistema já representou um grande avanço nos nossos processos de produção de projetos. Logo depois adquirimos o Formas, ainda com a linguagem LDF, que os mais jovens nem imaginam como podia ser, mas era muito interessante. E daí veio a sensacional interface gráfica do Formas e por aí vai, a evolução nunca acaba. Naquela época eu negociava diretamente com o Nelson Covas e ele dizia que os mineiros tinham preços muito especiais, tinham condições especialíssimas lá. Primeiro, porque ele é mineiro. E segundo, porque, segundo ele, os mineiros gostam muito de uma pechincha e se não tiver uma boa pechincha, não fecham negócio. Mas eu sei que, na verdade, ele tinha condições também muito especiais para gaúchos, baianos, amazonenses e por aí vai. O Nelson é muito jeitoso, sempre foi. Mas é muito bom acompanhar o desenvolvimento da TQS ao longo de todos esses anos e também um privilégio poder ter contribuído num ponto ou no outro para o aperfeiçoamento do TQS, do sistema TQS. Essa proximidade, né, que existe com os profissionais, com os usuários, e claro, junto com a competência da equipe de desenvolvedores, da equipe de suporte, enfim, de toda a equipe da TQS, que é disso que faz dele um sistema de referência no Brasil. E também um núcleo de desenvolvimento da engenharia de estruturas do país. Parabéns, TQS, pelos 30 anos de sucesso. Caros amigos Nelson, Abraham e toda a equipe da TQS, é com grande alegria que gravo esse vídeo de comemoração dos 30 anos da TQS. Há 28 anos acompanho de perto o desenvolvimento do sistema. Me lembro que no final dos anos 80 tínhamos que descrever todo o modelo estrutural no editor de texto usando a linguagem de definição de formas, a LDF, uma criação genial da TQS. Hoje, usando o modelador, ficou muito mais fácil. O arquivo LDF ficou transparente para o usuário, mas continua cumprindo com brilho a função de descrever, no arquivo simples de texto, todo o modelo estrutural. Tive a honra de ser entrevistado no TQS News número 1, em junho de 1996, falando sobre softwares TQS geram ganhos de produtividade. E no TQS News número 21, em junho de 2005, falando sobre engenheiro digital. Sempre me preocupei de ter o hardware e o software o mais atualizado possível, e portanto sempre fui um dos primeiros a atualizar as novas versões do TQS. Essa condição proporcionou um aumento significativo de produtividade,
chegando a mais de 600 desenhos por ano por engenheiro. E também proporcionou a conquista de novos clientes e mercados, nos levando a elaborar, até o momento, mais de 800 projetos em 8 estados do Brasil, nesses 35 anos de profissão. Há alguns anos, um novo desafio apareceu, o processo BIM. Para os usuários TQS, acho que este desafio ficou um pouco mais fácil, uma vez que já projetamos em ambiente, entre aspas, 3D há muitos anos. E também pela facilidade de exportar e importar modelos 3D para outras plataformas. Parabéns aos amigos Nelson, Abram, à equipe de desenvolvimento, ao suporte técnico e demais membros da família TQS. E também à minha querida amiga Cida, pelos 30 anos da TQS. Um forte abraço a todos. Luiz Spengler, Campo Grande, Mato Grosso do Sul.